A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui na TV Viva a Promessa para a programação da Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Wilbert. É uma grande satisfação ter a sua companhia. E desde já, como de costume, eu quero pedir a sua ajuda para que este canal possa chegar a outras pessoas, possa abençoar outras vidas. E uma das maneiras que você pode contribuir para nos ajudar nesse sentido é compartilhando o link desta programação. Caso você não seja inscrito, não deixe de se inscrever. Ao final da nossa programação, deixe o seu like. Também é importante que durante a exposição da nossa Escola Bíblica Especial, você possa participar emitindo o seu comentário no chat. Se prepare. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar em nossas vidas através da Escola Bíblica Especial de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Maravilha, meus irmãos, estamos de volta. Mais uma vez, manifestar o carinho a todos vocês de casa, vocês promessistas espalhados por todo esse Brasil. Quem sabe alguns promessistas também do exterior estejam nos assistindo. Quero também dar boas-vindas àqueles que não são promessistas, aqueles que são de outras denominações religiosas. Vocês também são muito bem-vindos aqui à nossa programação. Talvez você seja uma pessoa que esteja aqui conosco porque recebeu o convite de alguém da nossa igreja. De repente você não é evangélico. Nós também temos muito carinho pela sua vida e entendemos, à luz do evangelho, que a palavra de Deus também é para você. A nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa, entende que a escola bíblica é uma ferramenta muito importante para anunciar a palavra de Deus e para edificar espiritualmente as pessoas. Nós temos as nossas escolas bíblicas presenciais nas nossas igrejas locais, mas também nós temos essa escola bíblica, a escola bíblica transmitida semanalmente. Como de costume, nós temos uma série de lições bíblicas que são estudadas a cada 3 meses e ao longo desses 3 meses nós estamos estudando a teologia do Antigo Testamento. O tema da lição é Deus das Alianças e hoje é a nossa última lição do trimestre e é uma honra ter você participando com a gente. Quero também aproveitar e apresentar aqui o nosso convidado, o pastor Eleilton Freitas. Pastor Eleilton, ele é vice-presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa. Ele também colabora nesta programação, ele colabora sendo o produtor das nossas lições bíblicas, sendo o editor responsável. Ele é responsável pela editora Promessa. O pastor Eleilton também já esteve aqui apresentando a Escola Bíblica Especial. É um prazer, pastor Eleilton, ter a sua presença novamente com a gente. Por favor, dê a sua saudação, dê o seu parecer a respeito daquilo que vamos fazer hoje. Amém, pastor Wilbert. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos dê um tempo aqui abençoado. A paz do Senhor para todos aqueles que estão nos assistindo agora, irmãos, irmãs, aqueles que de alguma maneira receberam esse link e acessaram esse conteúdo. Que Deus abençoe a gente, que seja um tempo produtivo aqui conversando sobre esse tema do Antigo Testamento. Esse foi até um trimestre diferente, um trimestre que teve 14 sábados. Verdade. Hoje é a lição de número... Geralmente são 13, né? Geralmente são 13, Nós estamos na lição de número 14, Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, dessa 14ª lição, para concluir essa série sobre esses temas do Antigo Testamento. O pessoal se preparando aí já para o novo ano, para 2023, e nada melhor do que a gente fazer uma reflexão sobre estes ensinos do Antigo Testamento, antes de começar aí 2023. Obrigado, pastor, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre o tema específico, Dia do Senhor. Esse é o tema da lição de hoje. A gente vai seguir
a didática de sempre, a gente vai comentar um pouco a respeito do conteúdo que está expresso na nossa lição bíblica, mas a gente vai estar também respondendo as perguntas que estão sendo apresentadas nela. Aqueles que costumam assistir a nossa escola bíblica para poder se preparar para a escola bíblica presencial vão ter a oportunidade de ouvir comentários a respeito do nosso conteúdo. Se você não tem a lição bíblica, você também vai ser abençoado. Nós vamos facilitar a sua participação, porque as 4 primeiras perguntas vão aparecer aqui na parte de baixo da tela. E não esquece também de participar do chat. A sua participação é muito importante. Pastor Eleilton, o tema de hoje, o Dia do Senhor, é uma frase corriqueira no Antigo Testamento. A gente lê em diversas partes do Antigo Testamento esta frase, o Dia do Senhor, e o nosso desafio é entender o que isto significa. E o texto base da nossa lição diz: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Esse versículo bíblico está em Amós, capítulo 5, versículo 18. Pastor Eleilton, por favor, nós gostaríamos de lhe ouvir a respeito desse tema, o dia do Senhor, você fazendo também um link aqui com o texto base. Por gentileza, queremos lhe ouvir, fique à vontade. Vamos lá. Bom, essa expressão, Dia do Senhor, de fato é uma expressão corriqueira no Antigo Testamento, como você menciona, e é uma expressão que diz respeito ao futuro. Quando os profetas falaram sobre o Dia do Senhor, eles estão pensando sobre um evento que aconteceria no futuro. Então, essa, na verdade, é a proposta dessa lição. É o que o Antigo Testamento falava a respeito do futuro, né? Aqueles servos do Senhor que viveram ali naquele tempo. Porque assim como nós, que também temos, às vezes, curiosidade, às vezes queremos saber sobre eventos futuros, sobre quando Jesus voltará, né? Nesse período da pandemia mesmo, cresceu demais o interesse nesses assuntos escatológicos. Verdade. Nesses assuntos relacionados aos últimos tempos, né? Será que a pandemia já é um sinal da grande tribulação? Será que Jesus está voltando? Então, assim como na igreja há esse interesse por assuntos relacionados aos últimos dias, no Antigo Testamento não era diferente. Então, eles também acabaram desenvolvendo ao longo do tempo uma esperança em relação ao futuro. E muito dessa esperança pode ser resumida nessa expressão, o Dia do Senhor, né? Interessante que o texto base da lição, que é o texto de Amós, ele enfoca o aspecto negativo desse dia, né? Porque ele fala: vocês estão achando que esse dia vai ser um dia de... O que é que vocês pensam desse dia? Você acha que vai ser um dia de luz? Está achando que vai ser um dia de luz? É um dia de trevas, né? Escuridão. Isso, é um dia de juízo. Então Amós já está focando nesse aspecto negativo do dia do Senhor, porque não vai ser só um dia de bênção, né? O dia do Senhor também traz juízo, né? Punitivo da parte de Deus. Então Amós foca essa questão. Mas enfim, eles têm essa expectativa futura, eles têm uma fé, né, no futuro. E é até interessante entender isso, porque nós estamos falando aqui de servos de Deus que viveram antes do Messias aparecer, antes do Messias vir à Terra. Quando nós pensamos sobre o futuro, nós já estamos pensando sobre o futuro falando de uma segunda vinda de Cristo, porque para nós o Messias já veio, já cumpriu o plano de redenção na cruz. Agora eles não, eles ainda estão vivendo antes do Messias, né? E até, às vezes é difícil compreender bem essa questão da escatologia, dos últimos dias no Antigo Testamento, né? Por conta de algumas coisas que os profetas falaram sobre o dia do Senhor que não se cumpriram com a vinda do Messias, que não se cumpriram quando Jesus veio, né? Então, assim, é interessante analisar dessa perspectiva, porque apesar de os profetas e o Antigo Testamento falar sobre o futuro, eles não tinham clareza sobre como e nem sobre quando tudo isso aconteceria. Quando o Novo Testamento é escrito, quando Jesus vem, a revelação de Deus ela é progressiva, né? Aí começa a ficar claro para a gente. Então, para nós hoje é tranquilo fazer essa leitura, que nós já estamos vivendo do lado de cá, né? Depois da cruz, o Novo Testamento escrito, a gente consegue olhar para o Antigo Testamento e fazer essa diferenciação. Opa, isso aqui ele falou, ele está pensando que aconteceria aqui, mas na verdade,
com a revelação progressiva, a gente já entende que é algo que vai acontecer no final, né? Mas eles não tinham muito essa ideia quando escreviam, né? Então, acho que a lição de hoje vai deixar isso um tanto quanto claro, né? Você falando aí sobre essa expectativa pelo que está por vir, né? Você falou do ponto de vista religioso, é verdade. Todo religioso que se preza, eu estou falando de modo geral, ele tem os seus questionamentos, ele tem suas curiosidades sobre o dia de amanhã. Mas eu penso, pastor Elito, que isso também é inerente ao ser humano como um todo, né? Eu falei agora há pouco, estamos aí no final do ano, né? É muito comum as pessoas pensarem a respeito do ano seguinte. Como é que será o ano que vem? Será que a minha vida será melhor do que foi no ano anterior? Então, essa expectativa pelo depois faz parte aí dos sentimentos das pessoas, né? Então, isso é muito comum. Só que a gente não pode, de maneira nenhuma, perder a perspectiva espiritual dessa expectativa. A Bíblia, ela prevê essa expectativa do dia de amanhã e ela fala sobre o dia do Senhor. É uma palavra, como você disse, uma palavra técnica escatológica, né? É uma palavra que se refere aos dias finais da existência do universo. O que é que a Bíblia fala sobre o amanhã, sobre o aparecimento glorioso de Jesus? No Novo Testamento, a volta de Jesus, como você disse, o dia do Senhor, ele fica até mais claro do que para as pessoas do Antigo, porque ali o Messias tinha vindo, tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, os anjos prometem que um dia ele vai voltar, mas no Antigo Testamento não tinha tanta clareza assim, né? Porque era tudo novidade para ele. De todo modo, existem profecias interessantes que abordam essa palavra, que a gente precisa aqui se aprofundar, até para que a gente tenha essas expectativas devidamente controladas por aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Correto, pastor? É isso aí, não, com certeza. Não é de hoje que os seres humanos querem saber sobre o futuro, né? E está aí o Antigo Testamento para mostrar isso para a gente, né? O Antigo Testamento foca mais a questão do servo de Deus, mas isso é uma questão de todo ser humano. Os seres humanos querem saber sobre o futuro, sobre a realidade última, né? Enfim, surgem essas dúvidas. Talvez existam pessoas nos assistindo agora que não são cristãs, né? Que não professam a fé cristã. Então, hoje, se você tem essas dúvidas em relação ao futuro, você vai ouvir respostas aqui partindo de uma perspectiva de uma cosmovisão cristã alicerçada nas Escrituras Sagradas. Nós temos uma resposta, né, à luz da Bíblia, sobre o que o futuro nos reserva. E não são previsões aleatórias, né? Pelo contrário, né? São previsões certeiras, porque foram dadas pelo próprio Deus, e o próprio Deus que usou os profetas para profetizar alguns acontecimentos que já se cumpriram e outros vão se cumprir. Então a gente vai falar muito sobre essa questão do dia do Senhor. O pastor Ito vai nos ajudar. E a gente vai, pastor Ito, agora para as perguntas que vão aparecer aqui na parte de baixo da tela, tá bom? Fique à vontade, pastor Ito, para poder nos ajudar. Precisamos muito da sua colaboração. Você de casa, acompanha aí a pergunta que vai aparecer aqui na parte de baixo da tela. Diz assim, ó: o povo de Deus no Antigo Testamento vivia com esperança em relação ao futuro. Era uma pergunta. O povo de Deus no Antigo Testamento vivia com esperança em relação ao futuro? Qual era a compreensão deles sobre o reino de Deus? Comente com base no item 1 da nossa lição, em Gênesis 3,15, Daniel 2,44 e 7,14. Como a gente está numa escola bíblica, eu vou convidar você a acompanhar os textos bíblicos que a gente vai aqui ler. A gente vai ler esses 3 versículos mencionados pela lição aqui. Vou pedir ao pastor Ito para me ajudar, por favor. Ele vai ler para a gente aí Daniel, capítulo 2, versículo 44 e depois o 7,14. E eu vou ler no livro de Gênesis, o capítulo 3, versículo 15, para a gente poder basear aqui as respostas da nossa pergunta. Gênesis 3, versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto aparece num tom de poesia, mas é um texto profético. Daqui a pouco o pastor Elito vai fazer o link desse texto com os demais que vão ser lidos agora.
e respondendo essa primeira pergunta aqui. Pastor, por favor, Daniel 2:44 e 7:14. Ok. Daniel 2:44. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Maravilha. Daniel 7:14. O pastor acabou de ler 2:44, 7:14. 7:14. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Nós temos 2 livros em questão, pastor, aqui para falar sobre essa expectativa do povo do Antigo Testamento em relação ao futuro. Nós temos o livro de Gênesis, Moisés escrevendo, falando a respeito das sentenças de Deus pelos pecados cometidos pelo casal no Jardim do Éden, e de repente Deus aparece, como eu disse, até em tom poético, fazendo uma previsão, né? Deus faz uma previsão, e depois nós temos o texto aí de Daniel, um profeta que também tem essa capacidade de prever o dia de amanhã. Pastor, sobre esses 2 textos, esses 3 textos, na princípio Gênesis, o que é que essa palavra de Gênesis tem a ver com essa expectativa do povo do Antigo Testamento em relação ao futuro? Ok. É até interessante esse texto de Gênesis 3:15, porque é um texto em que nós temos a primeira menção da vinda de Cristo à Terra. O texto fala sobre o descendente da mulher que viria para destruir ou derrotar o descendente da serpente. Então é a primeira menção que a gente tem à vinda de Jesus à Terra. E aparentemente o povo de Deus do Antigo Testamento, eles desenvolveram toda a sua fé com base nessa expectativa. Eles acreditavam que um dia o descendente da mulher viria. Aí o Antigo Testamento vai se desenrolando e essa promessa vai ganhando outros contornos, né? Então, esse descendente da mulher vai ser alguém da tribo de Judá, né, cuja tribo o cetro não vai se afastar. Depois vai ser alguém da tribo de Judá, mas é da família de Davi, é da descendência de Davi, aí surge a ideia de um ungido. Deus vai dando detalhes. Deus vai dando detalhes. À medida que o Antigo Testamento vai se desenrolando, vai aparecendo detalhes nessa promessa. Então aqui é um descendente da mulher, né? Você tem até o próprio Abraão, né? Os descendentes dele, por meio do qual as famílias da terra seriam abençoadas. Mas aí você tem aqui você tem a ideia da tribo de Judá, que o cetro vai ficar na tribo de Judá. Depois Davi, que é da tribo de Judá, tem um descendente dele que o reino dele não vai ter fim. Então vai ganhando contorno. Aí você chega em Daniel, aí já aparece a figura do Filho do Homem. Mas todas essas figuras, elas remetem à ideia de alguém que virá no futuro para resolver esse problema causado pelo pecado. Então aqui no Gênesis a gente tem o pecado entrando na história humana e bagunçando o mundo criado por Deus. Então tudo funcionava de maneira harmônica até então, até o pecado entrar e bagunçar. Mas Deus, que sempre governou tudo e sempre foi rei e dono de tudo, ele não perdeu o controle quando o pecado entrou na história humana. Ele continua sendo rei. E aí ele tomou medidas então ao longo do tempo, e o Antigo Testamento mostra isso, para restaurar esse seu governo sobre tudo. Ele sempre foi rei sobre tudo, né? De direito. Sim. Mas de fato, a partir do pecado, há focos de rebelião contra a vontade de Deus. Então ele está agindo para que ele seja rei de fato e de direito, né? De direito e de fato sobre tudo. E a vinda do Messias, a vinda desse descendente, a vinda desse governante, né, para colocar ordem nas coisas, faz parte desse plano de Deus que foi revelado no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus tem essa expectativa. Um dia virá esse rei. Um dia virá esse descendente. Um dia virá o Filho do Homem que vai colocar ordem ao caos causado pelo pecado. E essa profecia, né, sobre
o surgimento, né, daquele que colocaria em ordem todas as coisas, ela aparece depois da desgraça do pecado. Todas as vezes que esse texto era lido no seguinte contexto, né? O homem pecou, a mulher pecou, ambos foram expulsos do jardim, eles não mais ali habitariam com Deus, eles sofreriam todas as mazelas deste mundo, mas Deus diz, espera aí, antes que vocês pensem que tudo está perdido, eu tenho aqui uma previsão certeira para vocês, eu tenho uma profecia. Em algum momento da história da mulher vai surgir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele vai ser a solução. Então aí é a primeira menção do dia do Senhor, né? Vai aparecer alguém que é Senhor, que vai pôr fim a tudo isso que foi feito, toda essa bagunça generalizada, que é o próprio Cristo Jesus, né? Então, o Antigo Testamento já fazendo a previsão do aparecimento do Filho de Deus, do próprio Senhor. Daí aparece o profeta Daniel. Daniel, ele é, na Bíblia, conhecido como alguém extremamente usado por Deus do que diz respeito a visões, né? Ele tem a visão do futuro. O que você pode falar sobre Daniel com base nesses 2 versículos, pastor? Legal. Só voltando um pouquinho nessa tua fala, é por isso que a gente pode dizer que a fé do povo de Deus no Antigo Testamento, a fé de Israel, era uma fé escatológica. Legal. Porque eles desenvolveram todo o pensamento deles, desenvolveram toda a missão, a vida deles, com essa expectativa, né? Um dia Deus vai entrar na história, né? Um dia Deus vai enviar esse descendente, vai resolver esse problema, né? Então eles sempre tiveram essa expectativa em relação ao futuro. Sobre Daniel, nesse primeiro texto que a gente leu, Daniel 2,14, é aquela famosa visão da estátua do Nabucodonosor, né? Que ele tem a visão de uma estátua, né? Que tem a cabeça de ouro, que tem um peitoral de prata, né? Tem a cintura de bronze, as pernas de ferro, o pé misturado com barro e ferro. E aí depois tem uma pedra, né, que vem e destrói essa estátua e ela se transforma numa montanha que enche toda a terra, né? Então a visão de Daniel é uma visão de sucessão de reinos, né? Babilônia, Pérsia, depois a Grécia, depois o Império Romano, né? Então essa visão vai mostrar uma sucessão de reinos, né, de impérios sobre a terra, e a figura dessa pedra que destrói essa estátua é a figura do reino de Deus, o reino de Deus que vem quando o rei chegar. Quando esse rei que o povo espera, né, aparecer, o reino de Deus vai ser estabelecido sobre toda a terra. E Jesus vai reinar sobre toda a terra. E não vai ter nenhum reino que poderá subsistir ao reino dele, porque ele vai reinar eternamente. Ele vai derrotar todos os inimigos e opositores, né, de Deus, de sua vontade. Então os impérios humanos, eles vão cair e o reino de Deus será estabelecido de modo pleno. Então eles têm essa expectativa, né, desse reino que vai chegar para inundar toda a terra, né, para encher toda a terra com a vontade e com a glória de Deus. E aí, conjugado com essa ideia, você tem aqui no capítulo 7 o Filho do Homem. A ideia do Filho do Homem, né, vindo sobre as nuvens do céu. Então esse governante, esse rei, né, ele aparece aqui com tons também divinos, assim, né, de alguém que vem do céu, né, e que vem para reinar, inclusive para destruir um governante iníquo, né? No capítulo 7 lá, que a gente tem a figura do anticristo que está reinando, que derrota os santos, né? Que aí já é uma figura mais do final dos tempos. E o Filho do Homem vindo para colocar um ponto final também a todas as barbaridades que ele tem feito e a todo o sofrimento que ele tem causado ao povo de Deus, né? Então o povo de Deus no Antigo Testamento tem essa expectativa, né, da vinda desse governante para estabelecer o reino de Deus de maneira plena sobre a terra. Nesse sentido, pastor, é bem possível a gente imaginar que alguns judeus tiveram dificuldade de entender o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, por causa dessa grande expectativa gloriosa, né? Porque, de fato, desde o Antigo Testamento, a promessa é de que o reino de Deus seria estabelecido. E algumas pessoas elas não perceberam, pelo próprio Antigo Testamento, que no meio deste percurso, o Filho de Deus seria moído pelas nossas iniquidades, teria que morrer.
O reino vai ser estabelecido, mas a morte dele faz parte do processo. E talvez essa expectativa, né, pela manifestação da glória de Deus, fez alguns não enxergarem que no processo haveria também a sua morte. Né? Mas o povo de Deus, o Antigo Testamento, sempre teve essa ideia escatológica. Né? Não, um dia, a gente hoje vive sob o pecado, mas um dia o reino de Deus será devolvido aos homens. A gente vai poder viver em plena felicidade. Pastor, a segunda pergunta, a gente vai novamente aqui fazer uso da Bíblia Sagrada. Eu queria pedir a sua ajuda novamente para ler no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 13, e depois o capítulo 9, versículo 22. Enquanto o pastor folheia, eu vou fazer a leitura da pergunta, como eu disse, vai aparecer aqui embaixo. Continue deixando seu comentário. À luz de textos do Antigo Testamento, é possível afirmar que a nação de Israel acredita em um futuro em que um remanescente seria restaurado? Baseie-se no item 2 do comentário anterior e em Isaías 6, 13, 9, 22. Pastor, por favor, faça a leitura para a gente. Ok. Diz assim: mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho que, depois de derrubados, ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Aí agora Isaías 10, 22, né? Acho que a lição colocou 9, mas é o 10, é o 10, 22. Porque ainda que o teu povo seja como a areia do mar, só um restante voltará. Ó Israel, a destruição está determinada, virá transbordando de justiça. Pastor, texto profético é preciso assim muito cuidado para poder interpretá-los, né? Então assim, vou aí explorar aí o seu conhecimento exegético, hermenêutico, nos ajuda a entender essas duas profecias aqui do profeta a respeito do que nós estamos conversando hoje. Vamos lá. Nós estamos tentando elencar aqui na lição quais eram as expectativas de Israel em relação ao seu futuro. Então, nós já mencionamos aqui que eles têm a expectativa do estabelecimento do reino de Deus. Essa é uma expectativa que eles têm. A outra expectativa que eles têm, que a gente encontra no Antigo Testamento, é a ideia da restauração de Israel. E aí, essas expectativas aqui, elas estão vinculadas, né? E quando que elas começam a surgir? Elas vão começar a surgir quando o povo de Deus se afasta da sua vontade, começa a cometer pecados, e Deus começa a dizer que o povo vai ser destruído. O reino do norte já tinha sido destruído pela Síria. Verdade. Agora nós estamos falando do reino do sul, que vai ser destruído pela Babilônia. E começa a ter profecias de destruição e de juízo contra o povo de Deus. Então eles vão para o cativeiro babilônico. Só que mesmo antes de ir para o cativeiro babilônico, você já tinha essas profecias de que Deus ia restaurar o remanescente fiel. Sim. Então o povo de Deus, mesmo depois do juízo, mesmo depois de ir para a Babilônia, eles têm essa esperança, né, de que eles serão restaurados no futuro. E aí tem agora essa profecia aqui de Isaías, que é exatamente nessa linha, né? É interessante esse texto de Isaías, porque quantas vezes a gente já não ouviu, já não participou de conferência missionária, em que a gente ouve pregação sobre esse texto de Isaías capítulo 6, e que fala, né, da descrição bonita ali do trono de Deus, né? E aí, quando o Senhor pergunta, né, quem há de ir por nós, né, quem enviarei, quem há de ir por nós, e o Isaías responde, né, eis-me aqui, né, aqui sou eu, envia-me a mim. Né? Isso. E a gente geralmente termina aqui, né? A gente para aqui mas tem mais coisa para entender aí. Tem mais coisa. A gente para aqui, né? Então ele se colocou à disposição e foi e tal. Só que você continua lendo aqui, você vai perceber que a missão de Isaías, do ponto de vista humano, seria uma missão de insucesso, de fracasso, porque as pessoas não iriam ouvir a pregação dele. Você continua lendo o texto, e aí o texto vai dizer o seguinte: vai e diz a esse povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, não se convertam e não sejam curados. Então assim, o povo está
estavam num nível de pecado, de afastamento de Deus, que o profeta iria pregar, e vários outros profetas iriam pregar também nesse contexto aqui, né? Quando fosse chegando mais perto o período da Babilônia vir, e o povo não ia querer saber de se voltar para Deus, de se arrepender. Tanto é que eles não se voltaram mesmo, eles foram levados cativos para a Babilônia. Deus mandou vários profetas e eles não ouviram a pregação dos profetas. O coração deles se tornou duro. Mas ainda assim, aí você tem então essa profecia do versículo 13 aqui, né? Se a 10ª parte, né? Mas se um remanescente se converter ali, né? Vai ser como toco, né? E cita aqui duas árvores aqui, né? Mesmo depois de derrubadas, ainda deixa o toco, né? E do toco pode nascer alguma coisa. Então, assim, se o remanescente se converter, eu vou restaurar. Então, eles têm essa esperança. O povo de Israel que vai para o cativeiro, que está sendo castigado por Deus, eles estão sendo castigados, mas eles têm isso aí, não, Deus vai nos restaurar. Um dia Deus vai restaurar o seu povo novamente. Então, eles também nutrem essa esperança de que a nação, de que o remanescente será restaurado por Deus. Então, no contexto desses anseios do povo de Israel, é que os profetas, quando emitem as previsões do futuro, eles utilizam ali a frase Dia do Senhor, né? Porque o povo de Israel compreendia que o que eles vivenciavam na terra não era aquilo que Deus havia prometido, não era aquilo que Deus havia planejado. Você falou, né, que lá no início, Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim, eles começaram a viver uma espécie de bagunça, o universo ficou bagunçado, mas Deus, nada foge do seu controle. Deus já sabia o que ia acontecer, e a Bíblia diz que Ele tem um plano redentor desde a fundação do mundo. Então, Deus não faz improvisos, Deus já sabia o que ia acontecer, então Ele tinha ali um plano redentor para a humanidade. Então, toda Israel, com esse anseio de que as coisas seriam restauradas, começa a ouvir os profetas. E os profetas, em alguns momentos, dizem, olha, vai chegar o dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. O que é que vocês acham a respeito do dia do Senhor? Então, pastor, falando do dia do Senhor, o que essa expressão significa? É a terceira pergunta. O que significa a expressão dia do Senhor no Antigo Testamento? O que exatamente o povo esperava? Comente, tomando como base o item 3. Eu inclusive, pastor, faço a seguinte pergunta para você. O dia do Senhor, ele se refere somente à volta de Jesus a este mundo ou também estava relacionado ao aparecimento do Messias? Fique à vontade, por favor. Ok. Bom, eu vou usar aqui uma frase da lição, no item 3, né? O dia do Senhor faz referência ao dia de uma visitação decisiva e futura de Deus na história. Ok. Então, quando eles pensam em dia do Senhor, eles estão pensando assim, um dia Deus vai agir definitivamente na história. Mas aí o que eu disse para você, que a gente comentou a princípio, né? Eles não têm muito essa ideia nem de como e nem de quando isso vai acontecer. Vai ser resolvido. Agora, como e quando é uma outra questão. Na mente do povo judeu do Antigo Testamento, né, do povo de Israel, eles não têm, por exemplo, essa noção que a gente tem hoje de primeira e segunda vinda de Cristo. Para eles não existia essa ideia de segunda vinda de Cristo. Para a gente é fácil fazer essa distinção, né? Sim. Para eles não. Nós estamos vivendo depois da vinda de Jesus. Então, para eles não. Para eles, assim, o Messias vai vir de uma única vez e vai resolver tudo. Então, na mente do povo de Deus do Antigo Testamento, tudo seria resolvido com a chegada do Messias, né? De uma única vez. Então, não existe essa separação entre primeira e segunda vinda de Jesus, né? Então você pega os textos, né, o que a gente leu aí no início de Amós. Vai ser um dia de trevas e não de luz. Sofonias diz que vai ser um dia amargo, de indignação e angústia, né? Só que Malaquias vai dizer que para aqueles que temem ao Senhor será um dia de salvação. Assim como Joel também, quando ele falou do dia do Senhor, ele falou que vai ser o dia que o Espírito seria derramado. Então, assim, existem coisas positivas também no dia do Senhor. Mas você percebe que quando você olha para a expressão dia do Senhor no Antigo Testamento, há coisas que o Antigo Testamento fala sobre o dia do Senhor que se cumpriram com a chegada de Jesus, com a primeira vinda de Jesus, como o estabelecimento do reino de Deus, por exemplo, sim, como o derramamento do Espírito,
como a nova aliança que seria feita no dia do Senhor. E isso se cumpriu com a primeira vinda de Cristo. Mas há coisas no dia do Senhor, como o juízo dos ímpios, como a salvação eterna dos salvos, né? Como o estabelecimento pleno da justiça de Deus, que só vão se cumprir com a segunda vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem para destruir o anticristo, segunda vinda de Jesus. Então, como eles não têm, de fato, eles não tinham essa ideia de primeira e segunda vinda, para eles resolve de uma única vez, então, é o que você comentou há pouco, achei muito interessante o seu comentário, eles tiveram dificuldade para entender o Filho do Homem. Se o dia do Senhor é um dia decisivo, que vai restaurar todas as coisas, por que o Senhor está numa cruz? Isso, eles não conseguem entender. Como assim o Filho do Homem vai morrer? Não, esse não é o Filho do Homem que a gente leu no Antigo Testamento. O Filho do Homem do Antigo Testamento é vitorioso. Ele vem sobre as nuvens do céu, ele vem para vencer. Agora o Filho do Homem numa cruz. Então, realmente eles não conseguiram fazer essa leitura, não conseguiram fazer a leitura correta da ideia que o Filho do Homem e o servo sofredor são duas imagens do Messias que precisam ser conjugadas. Olharam, né? Só para um ângulo. Só para um ângulo, exatamente. Então, eles não conseguiram perceber isso. E aí, agora, a gente fazendo a leitura da Bíblia como um todo, a revelação completa, a gente consegue fazer essa distinção e chegar à conclusão que o dia do Senhor, ele já começou. Os últimos dias, últimos dias do Antigo Testamento já começaram com a vinda de Jesus, né? Acontece que o que estava prometido não vai se cumprir de uma única vez. Jesus iniciou esse período chamado últimos dias, que vai se concluir quando ele voltar a segunda vez, né? Então, nós estamos vivendo aqui nessa janela, nós já estamos vivendo os últimos dias. Muito do que os profetas falaram que aconteceria no dia do Senhor já aconteceu, e tem coisa para acontecer ainda. Nós vivemos nesse tempo, né, chamado últimos dias, né? Muito bom. Muito bem explicado, pastor. Pode-se afirmar, então, até com base aí no que Amós escreveu, foi o texto base da lição, que o dia do Senhor é um dia de tristeza e dia de alegria. Sim. Né? Porque compreende uma série de ações, uma série de situações. Pastor, após essa explicação, eu vou fazer a leitura de Isaías 65, 17. Isso no Antigo Testamento. Parece um texto do Novo Testamento, um texto pós-Messias, mas é do Antigo Testamento, e diz assim, ó: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Texto do Antigo Testamento falando de novos céus e nova terra. Aí a pergunta diz: no Antigo Testamento havia uma esperança de restauração de toda a terra? Acho que o próprio versículo aqui, ele deixa claro, né? Sim, com certeza. Então, é o que a gente comentou, né? Quando fala do dia do Senhor, eles também têm essa expectativa de novos céus e nova terra. Eles não sabiam distinguir, porque, me permita, pastor, a gente tem que fazer a leitura também do tempo, né? Porque às vezes a gente quer que as pessoas daquela época, elas entendam as profecias como se estivesse vivendo hoje. Não, elas viveram num tempo completamente diferente. Algumas coisas não tinham acontecido, né? Então, assim, nessa ideia de dia do Senhor, eles sabiam que ia ter juízo. Vai ter juízo, vai ter trevas também. Mas, espera aí, vai haver novos céus e nova terra. É isso aí. E na mente deles, quando isso vai acontecer? Quando o Messias vier. Então, assim, na primeira vinda do Messias, quando o Messias aparecer, já vai ter novo céu e nova terra. Porque eles não têm essa ideia, essa dimensão de primeira e segunda vinda de Jesus, que o Messias volta para o céu e que ele vai retornar para completar o que ele iniciou. Até porque a revelação de Deus é progressiva e talvez eles não conseguem compreender tudo isso, né? Não conseguem compreender. E aí, na linguagem e na medida da revelação que eles tinham naquele momento, né, da história, Isaías profetiza aqui sobre a realidade dos novos céus e da nova terra. Então ele fala que vai ter novo céu e nova terra, né? Até tem algumas passagens aqui até difíceis de entender, né? Não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete os seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, né? Quem morrer com 100 anos é porque é alguém que foi amaldiçoado.
Então, assim... Só para ajudar, o pastor está lendo outro versículo, né? De Isaías 65, né? Isso. Aliás, de Isaías 11, né? Não, eu estou lendo... né? Eu li o 65:20 aqui, isso, só continuando aqui no 65, beleza, né? Então, aí aqui fala sobre o lobo e o cordeiro pastando junto, o leão comendo feno com o boi, e a comida da serpente será o pó. Enfim, aí no Isaías 11 fala de uma criança nova guiando um leão, né? Uma criança de peito colocando a mão na cova da serpente. Então, assim, eles têm essa expectativa de que no futuro as coisas vão ser completamente restauradas, né? Eles não têm essa ideia, essa dimensão de uma segunda vinda, de Jesus indo da igreja ou do povo de Deus, né? Vivendo um milênio no céu, para depois voltar, a terra sendo destruída pelo fogo, né? Consumida pelo fogo, refeita pelo fogo, e depois esse mundo sendo restaurado para o povo de Deus viver aqui. Para eles, assim, a história está correndo e o Messias chega. Quando o Messias chega, começa um melhoramento, né? Nessa terra. Então eles começam a fazer essa descrição com base naquilo que eles têm de conhecimento, né? Então tudo isso aqui de Isaías 65 é uma linguagem poética, uma linguagem figurativa do profeta para se referir a esse tempo, né, em que as pessoas vão ter longevidade, né, em que os animais, né, vão se relacionar com os seres humanos como era lá no princípio, né? Vai ter uma renovação, inclusive, no mundo animal. Mas assim, tudo isso aqui é linguagem poética. É importante lembrar disso aqui, porque se a gente lê Isaías 35, Isaías 35 fala que não haverá leão. Mas tem lugar que fala que vai ter leão. O leão vai comer com o boi e a criança vai guiar o leão, mas depois não vai ter leão. É uma linguagem humana para a gente mensurar de alguma forma, né? Porque o que Deus tem preparado é infinitamente melhor do que tudo que a gente possa imaginar. É isso aí, exatamente. É isso aí. Então, assim, eles têm essa ideia, assim, a terra será renovada. A terra será renovada. Talvez não é exatamente do modo como eles imaginavam, porque, como eu disse, o Novo Testamento vai explicar para a gente como vai acontecer. Mas eles têm essa expectativa. O povo de Deus do Antigo Testamento nutria essa expectativa da renovação dos céus e terra, da renovação, inclusive, do universo, das relações entre seres humanos e animais, né, os animais selvagens, enfim, eles tinham essa esperança. Então, pode-se dizer, né, que essa ideia de renovação do planeta, de transformação de todas as coisas, não surgiu da igreja. O povo de Israel já tinha uma expectativa. Uhum. Você falou, né, desde o início, sempre houve essa expectativa escatológica do povo de Deus, do povo de Israel. Pastor, a nossa didática da lição, ela sempre nos leva a refletir sobre o tema no Novo Testamento. Uhum. A teologia do Antigo Testamento é importante, a gente faz uso dos textos da primeira parte da revelação das Escrituras, mas eles precisam ser confirmados e conferidos no Novo Testamento, né? Uhum. Então a gente sempre tem esse tópico, né? Primeiro a gente explora os textos no Antigo Testamento, o pessoal está acostumado, né? A gente sempre trabalha dessa forma, e depois a gente vai conferir no Novo Testamento. E nesse sentido, a partir dessa conferência no Novo Testamento sobre o dia do Senhor, surge a seguinte pergunta, pastor: mesmo tendo uma firme esperança futura, o povo de Deus do Antigo Testamento não possuía claro conhecimento do como e nem quando todas essas coisas aconteceriam. Como o Novo Testamento ajuda-nos neste sentido? Por favor. A lição fala no início que a esperança do povo do Antigo Testamento em relação ao futuro poderia ser resumida em 6 questões, né? Só 4 foram abordadas nessa lição, porque 2 já foram temas de outras lições, né? Isso mesmo. Que é o derramamento do Espírito e a nova aliança. Então, mas se você pegar as 6 questões, então começando com o reino de Deus, o Novo Testamento mostra que o reino de Deus chegou, porque o rei chegou, né? Então a esperança que eles têm de que o rei vai aparecer para implementar o reino de Deus, um reino que não vai ter fim, da descendência de Davi, se cumpre em Jesus. Perfeito. Né? Então o reino já está entre nós e aguarda a consumação futura quando Jesus vier no seu reino.
né? Então, até no Novo Testamento tem essa ideia de que o reino já é, mas não é ainda. Ele ainda virá. Né? Parece confuso, mas não é. Mas não é. É isso aí. Então, você tem essa ideia do reino de Deus. O derramamento do Espírito e a nova aliança. Ambos se cumpriram no Novo Testamento. Isso. O Espírito foi derramado, nós vivemos na era do Espírito. E a nova aliança foi estabelecida na cruz. Mesmo. Né? Então o Espírito foi colocado dentro do povo de Deus, as leis gravadas no coração. Nós já vivemos isso aqui. Então o Novo Testamento atesta o cumprimento dessa expectativa do Antigo Testamento. Né? A restauração de Israel, do remanescente, está acontecendo. Paulo diz que enquanto a igreja cumpre a missão e prega o evangelho, enquanto acontece a plenitude dos gentios, o Israel está sendo salvo. Ele fala isso na carta dele aos romanos. Então tem muitos israelitas se voltando para Cristo, tem muitos judeus se voltando para o Messias. O povo que rejeitou o Messias, né, está voltando para o Messias e faz parte agora do povo de Deus. Está conseguindo compreender, né? Conseguindo compreender. Exatamente. Que o dia do Senhor teve todo aquele processo também, né? É a morte de Jesus. É o toco lá, né? Que há esperança. Então, eles estão conseguindo compreender e voltando-se para Cristo. Então, um número enorme de judeus se voltando para o Senhor Jesus. Nós não cremos naquela teologia dispensacionalista que diz que lá no futuro, vai ter um ponto no futuro onde vai haver uma grande conversão de judeus, né? E um trabalhar de Deus só para o povo de Israel, lá no período da grande tribulação. A gente não crê nisso. Enquanto a igreja está cumprindo a missão, muitos judeus estão voltando, estão crendo em Cristo. Então, isso também está se cumprindo, né? E a questão da restauração de novos céus e nova terra, também o Novo Testamento fala que isso vai acontecer no futuro, né? Quando Jesus voltar segunda vez, o Novo Testamento também fala sobre novos céus e nova terra. E sobre o que aconteceria no dia do Senhor, né? Que também é o tema ali do Antigo Testamento, o Novo Testamento também fala sobre o dia do Senhor, que vai ser um dia de trevas, isso, mas que também será um dia de alegria. Né? Mas acontecerá, o dia do Senhor, onde os ímpios serão punidos, onde os ímpios serão julgados, o Novo Testamento dá testemunho de que esse dia vai chegar. É o último dia dos últimos dias. Né? Nós já estamos nos últimos dias, mas nós vamos chegar no dia final dos últimos dias. E haverá o juízo final, e os ímpios serão punidos, e os salvos galardoados, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Os acontecimentos principais relacionados ao dia do Senhor, que são mencionados e previstos no Antigo Testamento, eles são confirmados na boca dos apóstolos, na boca de Jesus, no Novo Testamento. O dia do Senhor é um dia de luz, recompensa para os salvos, mas é um dia de trevas, de castigo, de destruição para os não salvos. Isso está claro. E no Novo Testamento a gente encontra os pormenores, né, deste dia do Senhor, que aí é maravilhoso. Onde o próprio Jesus fala que o Filho do Homem despontará nos céus com poder e grande glória, rodeado por seus anjos. O próprio Paulo diz a respeito daqueles que dormem no Senhor, que serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e em seguida arrebatados para viverem eternamente com o Senhor. Então, Deus, ele apresenta os pormenores no Novo Testamento. Os acontecimentos principais, eles são confirmados, né? Porque no Antigo Testamento não tinha os detalhes que nós temos no Novo Testamento, mas tinha-se a ideia de que tinha juízo e tinha galardão. Né? Sim. Tem destruição e tem salvação. Então o Novo Testamento confirma, só que o Novo Testamento vem esses pormenores. É isso, né, pastor? É exatamente isso aí. O Novo Testamento destrincha para a gente essas doutrinas que são apresentadas aqui de modo geral no Antigo Testamento. Elas vão ficar claras na revelação progressiva, né? Isso. Só para citar um exemplo aqui de Daniel 7, quando fala lá daquela ponta pequena que é o anticristo. O Novo Testamento deixa claríssimo quem é esse personagem, né? Chamado anticristo, que é quem o Filho do Homem, quando ele vier segunda vez com poder e glória sobre as nuvens do céu, ele vem para destruir esse personagem, né? Que vai estar oprimindo o seu povo. Então, assim, o Novo Testamento ele acaba destrinchando, ampliando, trazendo detalhes, né, sobre essas doutrinas apresentadas aqui
né, de maneira incipiente, de modo geral, no Antigo Testamento, né? Então a gente encontra isso aqui. E, inclusive, o Antigo Testamento é base para muitas interpretações que nós fazemos aqui relacionadas à escatologia, relacionada ao final dos tempos, né? A gente faz link uma coisa com a outra, né? E o próprio Novo Testamento fala, né, sobre os novos céus e nova terra, e apresentando que será um lugar de paz, onde Deus vai limpar dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque Deus fará nova todas as coisas. Maravilha, pastor Eleilton. A gente aí conferindo no Novo Testamento o que significa dia do Senhor. Os profetas falaram sobre esse dia. O Novo Testamento confirma a palavra dos profetas. A gente está aprendendo a respeito disso. E é muito importante nós fazermos uma aplicação pessoal de tudo que a gente entende das Escrituras. A teologia é fundamental. A gente precisa crescer no conhecimento. Mas a própria Bíblia nos propõe crescermos na graça, permitir que esse conhecimento nos transforme. Então, diante daquilo que a gente aprendeu, pastor, nós temos uma recomendação aqui na lição, no tópico, que diz o seguinte: creiamos, um dia o Redentor irromperá na história outra vez. Frase muito interessante. Um dia o Redentor, o Senhor, Jesus, irromperá na história outra vez. Pastor, diante desse conhecimento que a gente está absorvendo hoje, a sexta pergunta nos faz o seguinte questionamento: quais são os maiores desafios que o povo de Deus do nosso tempo enfrenta para manter sempre firme a crença na volta do Senhor Jesus? Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios nos dias de hoje? Eu penso que nós vivemos uma sociedade extremamente materialista, secularizada, hedonista. As pessoas são amantes do prazer, amantes do dinheiro, amantes do poder e reféns do hoje, individualistas, né? A gente brigando pelas melhores posições no trabalho, né? E às vezes a gente se esquece do dia de amanhã. Eu não estou dizendo para quem está nos acompanhando, né, que você não deve lutar para melhorar na sua profissão, né, para ser um melhor profissional, para se capacitar mais, para desejar crescer aqui nesse tempo, né, como profissional. Mas às vezes essa busca desenfreada e esse modus operandi desse sistema, né, que nos cerca, nos faz gastar e viver a nossa vida pensando que tudo que a gente tem é o que a gente tem hoje. E o que a gente tem é o que tem para hoje, né? E a gente esquece de olhar para o futuro. Esquece de olhar que tudo o que nos cerca, isso aqui um dia vai passar. Paulo disse: esperamos Deus apenas para esta vida, esperamos Cristo apenas para esta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis dentre os homens, é isso mesmo. Acho que essa palavra de Paulo resume muito bem isso. Então, eu acho assim, nós temos esse grande desafio, né, diante da sociedade que a gente vive, de nunca perdermos essa expectativa de que um dia Jesus Cristo voltará, um dia Jesus vai irromper a história. E esse senso de urgência, né, de que um dia ele vai voltar e de que nós já estamos vivendo os últimos dias, deve nos mover a viver nesse tempo final que a gente tem, a viver para a glória de Deus, a lutar, sim, para construir a nossa vida, para dar dignidade para a nossa família, enfim. Mas nunca nos esquecermos de que a gente está aqui para viver para a glória de Deus e que um dia Jesus Cristo vai voltar segunda vez. Inclusive nesse tempo que a gente está vivendo agora, nós estamos na última semana do ano. Pois é. Nós estamos na última semana do ano. Você vai estudar essa lição bíblica na sua igreja local ou onde você for estudar, ela está marcada aqui para o dia 31. Um dia antes. Então, assim, é um tempo em que as pessoas estão fazendo planos, estão pensando, né, sobre o futuro, estão refletindo sobre a vida. Então, aproveite esse tempo para colocar também nos seus itens aí, ó, Jesus vai voltar. Tudo que você for pensar, decidir, né, pense também com esse pano de fundo. Tem uma fé escatológica. Sim. Né? Jesus voltará, Jesus vai irromper na história novamente. A gente, quando estuda sobre o dia do Senhor, pastor Eleilton, a gente é confrontado
é confrontado com essa realidade que um dia acontecerá, que é a volta de Jesus Cristo. A gente não pode viver apenas para ter uma família, uma boa casa, para deixarmos um legado aqui terreno, porque nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui nesta vida, né? Então, essa perspectiva do dia do Senhor nos faz pensar que nós temos algo maior para receber do que tudo que essa vida possa nos oferecer. Foi bacana você ter falado que a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar os benefícios que Deus pode nos dar nesta vida. Claro que Deus pode nos dar uma família abençoada, Deus pode abençoar a obra das nossas mãos no nosso trabalho, mas nós não vivemos para essa terra. Nós temos um novo lugar preparado por Deus. E o pessoal do Antigo Testamento tinha essa ideia, né? Não, nós vivemos na expectativa de que um dia o Senhor fará nova todas as coisas. É isso aí. Aí, neste novo momento, eu vou viver eternamente. Então, eu não posso jamais esquecer disso. Pastor Arilton, mais uma vez eu quero te agradecer, meu irmão. É uma honra ter você aqui com a gente. Amém. Quero aproveitar, parabenizar a você, toda a sua equipe que produz essa lição bíblica, que também é responsável para produzir as próximas, que Deus continue dando sabedoria. Tenho certeza que tem abençoado muito os nossos irmãos que estão em casa, abençoa a minha vida também. Que Deus continue usando vocês, usando a sua pessoa e todos os escritores Amém. Que produzem a nossa lição bíblica. Que Deus os abençoe. Muito obrigado novamente por ter permitido aí que a Escola Bíblica Especial fizesse parte da sua agenda. Amém. Sei que ela é bem concorrida, mas você valorizou esse momento e a gente agradece a Deus pela sua vida. Pastor, por favor, se despeça dos irmãos que estão em casa. Por gentileza, o pessoal quer ouvir mais uma vez a sua palavra e faça uma oração nos abençoando, por favor. Amém, amém. Bom, você que nos acompanhou até aqui, irmãos, irmãs, né, amigos, convidados, que Deus continue abençoando a sua vida. Para mim foi uma alegria, né, participar aqui com vocês, junto com o pastor Wilbert, e que a gente caminhe à luz do que a gente estudou hoje aqui, na Palavra de Deus, com essa fé sempre viva no coração, de que um dia Jesus Cristo voltará. Amém. Que a gente nunca se esqueça disso, né? E vamos orar então, em nome de Cristo. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, te louvamos por o tema da lição de hoje, o dia do Senhor. Te louvamos porque desde o início da história do seu povo, o Senhor quis colocar no coração do seu povo essa esperança em relação ao futuro. Lá no início, quando o pecado entrou na história, o Senhor já falou do descendente que viria para derrotar todos os opositores da sua vontade, Deus, para derrotar os descendentes da serpente. E a história bíblica se desenrolou e detalhes foram sendo dados sobre esse plano, sobre quem seria esse descendente que viria, e tudo isso se cumpriu em Jesus de Nazaré. Jesus morreu por nós, a nova aliança foi estabelecida e agora nós vivemos nos últimos dias, aguardando o tempo do teu regresso, aguardando o dia que o Senhor voltará novamente a essa terra para colocar um ponto final em todo pecado, em todo sofrimento, em toda dor, em toda lágrima e para estabelecer de maneira plena o seu reino. Senhor, nós queremos viver esse dia. Ajuda-nos a caminhar com esperança até esse dia chegar, Senhor Jesus. É o que a gente suplica para Ti. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ter estado conosco ao longo desses estudos a respeito do Antigo Testamento. 2022 está se findando, a gente louva ao Senhor pela vida de vocês. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente em 2023, estudando a Palavra de Deus a respeito de outros temas tão relevantes como estes. O meu muito obrigado, não se esqueça, compartilhe o link, deixe o seu like, se inscreva no canal. Obrigado a todos, que Deus abençoe, um ano novo abençoado para você e sua família.